Abra sua Bíblia e o seu coração na primeira carta de João, no capítulo 5. Para os que não estão tão em comunhão com as Escrituras, a melhor coisa é começar do final. Você vai abrir em Apocalipse, vai voltando assim um pouquinho, as folhas, e você vai encontrar Judas, 3 João, 2 João, 1 João, capítulo 5. É o último versículo, o verso 21. Leremos este versículo, 1 de João 5, 21. Já que temos estampado aí diante de nós, no telão, o texto, e é um texto curto, eu quero convidar vocês a lermos todos juntos. Vamos ler? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Essa é uma mensagem tão curta, tão poderosa, que parece, quando você lê numa sentada só a primeira carta de João, parece ter caído aqui o verso 21 de paraquedas, com perdão da expressão. Mas é porque, numa primeira leitura, parece que ele está desconectado do todo. Você vai lendo a primeira carta, ela fala de amor a Deus, amor aos irmãos, convicção de pecado, arrependimento. Como eu posso perceber ou enxergar em mim a salvação de Deus? Entra no capítulo 5. Ele fala de Jesus e de repente surge esse verso 21, inquietante, instigante, meio que deslocado. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Em outras versões, como por exemplo a NVI, Nova Versão Internacional, aparece a expressão, filhinhos, fujam dos ídolos. Quantos tem essa versão aqui, fujam dos ídolos? Umas 6 ou 7 pessoas, que é o mesmo sentido de guardai-vos dos ídolos. E aí você olha para o texto, mais uma vez, olha para o contexto e você percebe que esse versículo minúsculo das Escrituras necessitava estar exatamente aqui, não no início da carta, não no meio da carta, mas exatamente aqui. E ele está conectado como num fio de ouro. Não foi simplesmente jogado como uma ideia de última hora de João apóstolo, mas finalizando como uma profunda reflexão e um profundo alerta para todos nós em relação à idolatria. Idolatria aqui é a expressão grega eidolon, que pode ser traduzida por imagem. Filhinhos, guardai-vos das imagens. Imagens do quê? De Deus, do sagrado. Protejam-se. A expressão guardar-se é fugir também, é manter-se distante, é escapar, quase que como se você estivesse sendo segurado de todos os lados, ou como se você estivesse andando num campo minado. Está aí uma boa imagem. João está ministrando a partir de Éfeso, uma cidade que era profundamente politeísta e profundamente idólatra, e mostrando para os seus filhinhos que a idolatria, ela fundamenta-se no mundo a partir de um campo minado. Ou seja, você deve andar com muito cuidado. Há minas, chamadas idolatrias, as mais diversas. E se você pisar numa delas, isso pode acionar e destruir a sua vida. Catalogados, nós temos o número de 10 mil deuses que são adorados hoje no mundo todo. E nós cristãos evangélicos gostamos muitas vezes de pensar que os ídolos são exatamente ou simplesmente aqueles que são adorados além ou no lugar do nosso Deus. E o catálogo religioso tem 10 mil deuses, mas tem um detalhe. Um desses deuses, que é o deus hindu, ele tem 300 milhões de emanações. E eles acreditam que estão adorando 300 milhões de deuses. E nós olhamos para isso e o nosso coração fica até um pouco calmo, porque nós pensamos assim, mas eu não adoro a ninguém além de Jesus, além do Deus verdadeiro. Mas pense, ele está escrevendo aqui para cristãos. Ele está escrevendo aqui para pessoas convertidas.
a quem ele denomina de filhinhos. Eram novos na fé, pessoas que tinham passado pela experiência do novo nascimento, da conversão, que tinham o Espírito Santo movendo no coração, habitando no coração. Pessoas que ele diz num outro momento, ainda no capítulo 5 e no capítulo 2, que tinham a unção de Deus, eram crismados, a palavra unção é crismados, ou seja, ungidos, cristianizados, cristianificados. Eles eram cheios do conhecimento de Deus, cheios do conhecimento de Jesus. Eles tinham experiência com Jesus, experiência com o Santo Espírito de Deus. Mesmo assim, João percebeu naqueles filhinhos, comprometidos com a igreja, comprometidos com o reino, comprometidos com a palavra, com muitas experiências, alguns deles experiências mais motivadoras e profundas do que as que nós temos. João percebeu que mesmo naquele ambiente de frutificação do evangelho, frutificação da fé, havia um perigo, o perigo da idolatria. Porque a idolatria, ela possui 3 dimensões outras, que se distanciam um pouquinho dessa imagem que nós temos de se curvar diante de uma imagem, de uma escultura. Isso também é idolatria. Mas João está falando sobre algo muito mais sutil. Por exemplo, ele está falando daquela idolatria que pode levar você a adorar a si mesmo. Paulo tem um nome para essa idolatria. Ele chama de coiliolatria. Essa palavra está na Bíblia, numa das cartas do apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses. Coilia é ventre, é umbigo. Latria é adorar. Coiliolatria é adorar o próprio umbigo. É gente que vive em si mesmada, que não ouve ninguém, que não escuta ninguém, que não enxerga ninguém, que quer prevalecer a força do seu argumento, que quer ter razão sempre. É uma espécie de idolatria que nós não enfatizamos tanto. Olham para o espelho e substituem essa ferramenta pela Bíblia. Interessam olhar somente para si mesmos. São o que eles sentem que importam, o que eles pensam que importam. E eles, portanto, em nome dessa idolatria e percebendo descontentamento, porque o sintoma mais visceral da idolatria é o descontentamento. É a frustração por um lado, mas a insatisfação brutal por outro lado. E como não tem mais como preencher esse buraco da insatisfação e da frustração, ele aprende uma arte fina da manipulação. A psicologia moderna chama isso de narcisismo, mas a Bíblia já chamava isso há 2000 anos de idolatria, de coiliolatria, de adorar a si mesmo, de não ouvir ninguém, de não permitir que os outros tenham vez, que os outros tenham voz. Essa é a idolatria mais sutil. E João diz, filhinhos, guardai-vos. Outra idolatria que a Bíblia condena e que a Bíblia denuncia também é sutil, é você transformar as bênçãos de Deus em um ídolo. O jovem ora veementemente por um trabalho. Ele se especializa, ele busca, ele estuda. Isso tudo é muito legítimo, ele corre atrás. E ele consegue aquele trabalho como fruto do seu esforço, fruto do seu suor, exatamente como a Bíblia ensina, como a Bíblia diz. Aquilo é uma bênção, mas com o tempo, aquilo se transforma num ídolo, porque aquele trabalho, outrora pedido em oração, em vigílias, em jejuns, agora passa a ocupar o lugar de Deus. A sua espiritualidade vai se esvaziando, vai se ressequindo, e ele vai permitindo que aqueles valores construídos na legitimidade, construídos em algo que se chamou bênção um dia, agora está tomando o lugar de Deus. Um cônjuge pode ocupar o lugar de Deus nesse sentido. Um trabalho pode ocupar o lugar de Deus. O dinheiro pode ocupar o lugar de Deus. O seu tempo mal administrado pode ocupar o lugar de Deus. Quando o milagre se transforma num altar, e nesse altar não está o Deus Todo-Poderoso que concedeu a bênção. Quando o altar se transforma num outdoor da bênção, e nesse outdoor não tem o nome de Jesus, isso é idolatria.
E a Bíblia nos mostra uma história aparentemente estranha, mas para revelar essa sutileza da idolatria, que está em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 18, versos de 1 a 4. É a história de Neustã. Neustã foi uma serpente, o povo de Israel estava sendo picado por serpentes no deserto, então Deus deu uma instrução específica a Moisés que levantasse uma serpente, é um tipo de Cristo essa serpente, levantasse essa serpente e todos que olhassem para ela seriam curados. Vocês lembram dessa história? Está na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. E a Bíblia diz que todos que olharam foram curados. Mas o tempo se passou. E olha o que eles fizeram com aquela bênção. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versos de 1 a 4. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abi, filha de Zacarias. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo que Davi, seu antepassado, havia feito. E o que ele fez? Versículo 4. Ele retirou os altares das colinas, quebrou as colunas e destruiu os postes ídolos. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque os israelitas lhe queimavam incenso até aquele dia, e deu-lhe o nome de Neustã. Quando Moisés fez a serpente, ela não tinha um nome, mas os israelitas a chamaram de Neustã. Sabe o que significa Neustã? Pedacinho de bronze. É um termo carinhoso. É como se eles olhassem para aquela serpente agora e dissessem: meu pedacinho de bronze. Nós temos um pedacinho, é uma pergunta, nós temos um pedacinho de alguma coisa que está roubando a amplitude da presença de Deus na nossa vida? É um pedacinho de prazer? É um pedacinho de sensualidade? É um pedacinho de uma riqueza mal adquirida? É um pedacinho de mentira? É um pedacinho de inveja? E nós achamos que esses pedacinhos não têm absolutamente nada a ver com a nossa, não interfere, não tem absolutamente nada a ver com a nossa relação com Deus, mas tem sim. E mesmo que outrora fora bênção, precisa ser destruído nas nossas vidas também. Nós que temos a porção maior, não podemos ser iludidos por pedacinhos. Não existe nenhum prazer maior do que a presença de Jesus, motivada, ambientada pelo Santo Espírito de Deus. Quem tem tudo não pode se contentar com um pouquinho, com um pedacinho. E essa palavra, nesta noite, esta ministração, é para cura, não é só para confrontação. É para que você olhe para dentro de si mesmo e se pergunte: será que eu estou atento a este campo minado? Porque é só um pedacinho. Neustã não é uma anaconda. Neustã não é a maior serpente. Neustã significa pedacinho de bronze, que à época era profundamente valorizado. Talvez você não se enxergue, não se olhe como um idólatra. Isso até é chocante. Talvez isso até irrite os seus ouvidos. Mas nesta noite, João, o apóstolo, não o pastor Júnior, mas João, o apóstolo, está nos dizendo que o pedacinho de qualquer coisa, o pedacinho de qualquer realidade, que se coloca, que se interpõe entre o nosso relacionamento com Deus, é idolatria, é imagem. Se você tem muito dinheiro, isso não é idolatria, mas esse dinheiro não pode ser um pedacinho de salvação para você. Como Paulo diz a Timóteo: peça aos ricos da igreja, Timóteo, peça a todos os que são ricos na igreja, que eles sejam também ricos de boas obras, e que sejam generosos, e que não coloquem nas riquezas o fundamento da vida. Como Jesus outrora dissera também: a vida de uma pessoa não consiste na quantidade de bens que ela possui. E ele emenda, dizendo: ajunteis, portanto, tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba e a traça não corrói.
A questão aqui não é a quantidade. A questão aqui não é olhar e perceber, nossa, agora sim eu vejo um ídolo, agora sim identifico o ídolo. A questão aqui é você entender qual pedacinho de alguma coisa que está desviando o seu foco. Qual a Neustã que você precisa destruir nesta noite pelo poder do nome de Jesus? E para nós identificarmos estas minas, ou este campo minado, e percebermos as minas, nós percebemos 3 realidades e eu quero compartilhá-las com vocês nesta noite, a partir do texto bíblico. A primeira delas tem a ver com as interações pessoais, com os nossos relacionamentos. Olha como o texto começa: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mas ele usa bem a palavra e diz filhinhos. Por que João utiliza essa palavra exatamente? Filhinhos. Em alguns capítulos aqui da primeira carta ele fala filhinhos amados. Exatamente porque João sabe que a idolatria se instala na nossa carência. Todos nós nascemos com uma carência, um vazio existencial. E depois de nascidos de novo, de convertidos ao Senhor Jesus, esse vazio existencial maior, ele foi preenchido. Mas vejam, nós somos cristãos, servos de Deus, mas andamos neste mundo que ainda não foi regenerado. E este mundo traz atrativos e apelos mil apelos. Então ele começa dizendo filhinhos, porque ele vê nos relacionamentos um atrativo, uma maneira, uma ponte, um convite. Aí está a palavra, um convite, para que nós nos tornemos idólatras. Portanto, cuidado com suas amizades. Todo cristão precisa ter muito cuidado com as suas amizades. João, capítulos antes, falou um pouco sobre isso, do cuidado que nós temos que ter com influências. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo da ressurreição na Bíblia, que as más companhias corrompem os bons costumes. E ele disse isso no contexto em que o povo de Deus estava esquecendo a doutrina da ressurreição, estavam negando que Cristo tinha ressuscitado, estavam negando que o Senhor tinha voltado dos mortos por causa de amizades. Mesmo a doutrina mais poderosa do cristianismo, a doutrina do túmulo vazio, a doutrina que diz que Jesus está aqui neste lugar sendo adorado, a doutrina que diz que Jesus está vivo, mesmo essa doutrina pode sofrer um baque, pode balançar por causa de amizades. E no mesmo capítulo, ou melhor, na mesma porção em 1 Coríntios, ele diz mais à frente, capítulo 10, versículo 14, um pouco antes: portanto, meus amados, fugi da idolatria. É a mesma fala de João: fugi da idolatria, protejam-se da idolatria, guardai-vos da idolatria. Mas aqui ele diz: meus amados, filhinhos, meus amados. Ou seja, ele está ensinando para nós que nós temos que ter afeto na nossa comunhão com Deus e com os irmãos. A nossa comunhão precisa ser afetiva. Você, cristão, presta muita atenção nisso. Você precisa conhecer pelo menos um grupo pequeno de pessoas, para que vocês cresçam juntos, se desenvolvam juntos, compartilhem seus fracassos, suas dores, suas angústias. Compartilhem suas perspectivas bíblicas e testem para ver se elas estão corretas ou erradas. Você não pode se isolar. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18 que aquele que se isola não sabe de nada da vida espiritual. A vida cristã é uma vida no corpo. Nós somos chamados a sermos corpo de Cristo. E por mais que a igreja tenha um poder enorme de magoar você, porque ela é composta por seres humanos, ela também tem um poder enorme de abençoar você, porque ela é o corpo vivo de Jesus. Então, filhinhos, será que nós temos alguém nesta comunidade para nós chamarmos de filhinhos? Será que nós temos alguém nesta comunidade a quem podemos chamar de amados? Ou meu amado? Isso fluir do coração, isso surgir como algo verdadeiro. Se nós não tivermos, tem alguma coisa errada. Eu quero ser bastante ousado. Tem alguma coisa muito errada. Se você não conhecer pelo menos uma ou duas pessoas, além da sua família, a quem você desenvolva um afeto. Por quê?
porque isso é um antídoto contra a idolatria. Quantas vezes eu já não fui corrigido pelos meus colegas pastores? Quantas vezes eu já não fui chamado a atenção por aqueles a quem eu confesso minhas fragilidades? Porque nós andamos neste mundo que é um campo minado, mas se você tem o apoio, se você tem a ajuda de alguém neste nível, não há pedacinho de cobra por aí que vai te chamar a atenção, porque você está firmado. E a Bíblia nos diz em mais de 58 mandamentos recíprocos no Novo Testamento que a nossa vida é comunitária. Perdoai-vos uns aos outros, aceitem uns aos outros, abençoem uns aos outros, orem uns pelos outros, levem as cargas uns dos outros. Igreja, o avivamento tão sonhado, tão esperado, essa efusão do Espírito Santo virá quando a igreja não ficar inerte, mas quando ela se manifestar neste mundo como corpo de Cristo. E corpo de Cristo é um cuidando do outro. Muitos caem na idolatria porque não tem referências. A carência bate forte. Todos os falsos profetas na Bíblia tinham um alto poder carismático. Sabiam disso? A própria carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, em que aparecem esses dois textos que eu li para os irmãos agora há pouco, ele fala dos superapóstolos. Eles tinham algumas características que talvez você encontre em líderes nos nossos dias. Eles eram bonitos. Eles falavam muito bem, tinha uma oratória impecável, o apóstolo Paulo dizia. E quando a igreja de Corinto comparava o apóstolo Paulo, que segundo os melhores comentaristas, era pequenininho, tinha problema nos olhos, provavelmente tinha aquela barriguinha pastoral. Eles ficavam questionando, comparando. A idolatria, muitas vezes, no mundo evangélico, começa por comparações. Eles ficavam comparando, e o apóstolo Paulo gasta a segunda carta aos Coríntios para confrontar a igreja em amor. Porque a igreja falava, não, nós estamos de olho nos superapóstolos. Essa expressão superapóstolo não sou eu que estou criando. Ela aparece na carta do apóstolo Paulo. Vocês acreditam que eles chamavam alguns líderes de superapóstolos? A lealdade do apóstolo Paulo não contava. Eles estavam enredados. A seriedade bíblica do apóstolo Paulo não contava. Eles estavam encantados. Mas vem o apóstolo Paulo e denuncia. E diz, olha, cuidado com as más companhias. E diz ainda, amados, irmãos em Cristo, como está o seu coração em relação a amizades cristãs? Jonathan Edwards, um avivalista poderoso do século XVIII, século XIX. Ele dizia, o crente genuíno precisa ter amizades genuínas numa igreja genuína. Que Deus nos conceda a graça de sermos uma igreja genuína e nos conceda a graça de sermos e termos amigos genuínos, para que este campo minado da idolatria seja vencido. Mas há um outro aspecto, que é a influência do ambiente. Agora ele diz assim, a partir do mesmo texto que estamos estudando, filhinhos, guardai-vos, que outras expressões diz, fujam. Guardar aqui significa sair correndo, significa escapar. Mas tem uma nuance no texto original. Significa também você manter-se distante geograficamente. Agora, vamos entender isso. Por que João disse essa palavra? Por que ele não usou uma outra sinônima? Por que ele usou essa de guardar como que estivesse trancafiado ou distante dos olhos? Esse é o sentido. Mantenha-se distante dos olhos da idolatria. Porque ele estava em Éfeso. João, você sabe, ele escreveu o evangelho que leva o seu nome, escreveu a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta e escreveu o Apocalipse. A primeira, segunda e terceira carta ele escreveu de Éfeso, a cidade de Éfeso. O Apocalipse ele escreveu exilado na ilha de Patmos. Mas Éfeso, você sabe pela leitura da Bíblia também, pela história, era o ambiente politeísta muito intenso das colônias romanas.
Éfeso possuía ou tinha na sua cidade o templo da deusa Ártemis ou Diana. E esse templo tinha uma espécie de culto completamente idólatra, com duas características. A primeira delas era a sensualidade. Eles tinham prostitutas cultuais que se deitavam com os homens, e eles acreditavam que aquele gesto, aquele ato, concedia à terra uma boa safra, ajudava a agricultura. Era uma teologia muito rudimentar que se alimentava do erotismo, da sensualidade. E isso entrava na vida de muitas famílias, porque muitas mulheres, estimuladas pelos seus maridos, também se dedicavam pelo menos uma vez por ano, era uma espécie de doutrina daquela religião, uma vez por ano ela tinha que passar o dia inteiro no templo de Diana. Então ela precisava raspar a cabeça, ela raspava toda a cabeça, por isso em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz que a mulher cristã não deveria raspar a cabeça. Era para dizer, não se identifique com as mulheres do templo de Diana. Porque uma vez por ano ela tinha que se dedicar ali um dia inteiro. E além disso, eles tinham uma outra doutrina perversa. Que doutrina perversa era essa? Qualquer criminoso cometesse o crime que fosse, de maior ou menor intensidade, se ele conseguisse escapar, fugir e adentrar-se no templo de Diana, ele viveria ali e não cumpriria a sua pena. Ele seria alimentado pelos fiéis, os fiéis dariam comida para ele, e ele ficaria ali naquele templo até a morte, se ele quisesse. Então, o templo da deusa Diana, segundo os relatos históricos, tinha alguns desses criminosos, que continuavam na vida de crime. Então, tinha prostituição, tinha crime de diversas realidades, e os cristãos em Éfeso, eles viviam nesse ambiente. E vem o João e diz assim, fujam, mantenham distância, não cheguem perto, não olhem, não passem. Tem um sentido também muito pitoresco que é, não cultivem curiosidade, porque uma religião como essa pode, em algum momento, despertar uma curiosidade em alguns. Eu quero ver como é que isso funciona. Todas essas expressões que eu estou dando para os irmãos nesta noite estão nesta simples expressão grega que foi traduzida aqui por guardar-se ou por fugir. Agora, irmãos, o templo da deusa Diana do século 21 é isso aqui, É isso aqui. Aqui nós temos acesso a todo tipo de culto, a qualquer espécie de sensualidade, está tudo aqui. Nós temos aqui muitas possibilidades de vícios, porque eu preciso dizer algo para você, o que nós chamamos hoje de vício, a Bíblia chama de idolatria. Nesse simples smartphone, você pode ter um templo da deusa Diana. E como é que você faz? Você tem que fugir do mesmo jeito. Você tem que apagar, tirar todos os aplicativos, você tem que fazer uma limpa, você tem que fazer uma espécie de purificação das redes sociais, você tem que manter-se à distância. Para alguns, vai significar até cortar, encerrar a conta na internet por algum tempo, por mais radical que seja. Para outros, talvez não precisaria de tanta radicalidade, mas para todos nós temos que ter atenção. Porque o que os cristãos em Éfeso precisavam acessar o endereço, dar alguns passos, indicar alguma rua, chegar à frente de um prédio, hoje, assentado num sofá ou deitado no leito, nós não vamos ao templo de Diana. Nós corremos o risco do templo chegar até nós, através de um smartphone. E essa não é uma mensagem moralista, é uma mensagem de cuidado aos filhinhos, aqueles que são filhinhos de Deus, porque isso tem destruído muitas casas, muitas famílias, muitos casamentos. A captura pela transgressão, a captura, aquilo que começa promovendo uma carência, sem falar nos golpes que muitos caem, vai gerando uma espécie de corrente espiritual
E essa palavra de João é para a igreja de todos os tempos, de todas as épocas. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E aqui há muita coisa boa também. Há muitos ensinamentos, há muitos aplicativos, há muitos sites que você pode visitar. Há nos streamings muito conteúdo maravilhoso. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo para caminhar pelas avenidas de Éfeso e passar longe do templo de Diana. Você tem que virar as costas para o templo de Artemis e olhar para Jesus, que está presente aqui nas redes também. Eu encontro algumas vezes por semana nas redes sociais, através da fala de um pastor amigo, através de um áudio que algum irmão me envia, através de um link, de um recorte. Eu sou abençoado, mas eu preciso tomar uma decisão. Ficar com a bênção e nem chegar perto é o sentido de guardai-vos. Mas finalmente, as imitações religiosas é o terceiro sinalizador que o texto de João por inteiro nos coloca. Essas imitações religiosas, agora é o sentido mais aberto, porque é o sentido de pensamento e de opiniões. Não tem a ver mais com aquela coisa sutil que eu coloquei agora há pouco. Veja bem, voltando para o texto de 1 João, antes de João concluir a sua fala, dizendo, filhinhos, fujam dos ídolos, ele descreve Jesus. Ele dá uma descrição de Jesus que está em todos os catecismos da igreja cristã, desde o 4º século. Mas ele já antecipou isso no 1º século. 1 de João, capítulo 5, versículo 20. 1 de João 5, 20. Olha o que ele diz. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos ler juntos? Convido você a ler comigo. Vamos juntos? Juntos. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é e a vida eterna. Esse é o resumo de toda a teologia. Quem é Jesus? Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é Jesus, igreja, de acordo com 1 Coríntios 5, 20? Quem é Jesus, igreja? O verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele, Jesus, é o verdadeiro Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. E pela teologia bíblica, a doutrina bíblica, mesmo no céu, ele continua sendo o homem, o filho do homem. Nós temos o nosso irmão mais velho no céu, com um corpo glorificado, segundo ele mesmo disse, Paulo ensinou também em 1 Coríntios 15. Ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele está conectado a tudo que Deus é, mas não apenas isso, ele é o próprio Deus e ele é a vida eterna. E João diz isso de tal maneira, e ele coloca um selo. Qual é o selo? Sabemos. Esse sabemos é convicção. Não é um saber intelectual. Não é o saber de quem se matriculou num curso de seminário e foi aprovado em todas as disciplinas. Não é o saber de quem apenas estudou durante 8 anos, e portanto, 8 anos na escola bíblica, e portanto conheceu toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não é o saber de que tem vários versículos memorizados sobre todo o compêndio teológico. É um saber de convicção, de quem toma posse, de quem experimentou algo. É um saber por experiência. E ele diz, sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento. O que Jesus fez? Ele veio e ele deu entendimento. Qual é o resultado desse entendimento? Ou melhor, o objetivo desse entendimento? Para conhecermos aquele que é verdadeiro. E ele diz, nós estamos naquele que é verdadeiro. Isso que é o mais intrigante na passagem. Porque mesmo estando naquele que é o verdadeiro, nós temos que ter cuidado com a idolatria. Como disse John Calvino, nosso coração é fábrica de ídolos. Mesmo estando naquele que é verdadeiro, mesmo tendo experimentado,
mesmo nutrindo uma convicção muito forte, muito profunda de quem é Jesus, de não dizer apenas da boca para fora que Ele é Deus e plenamente homem, e mesmo tendo uma experiência forte com Ele, nós temos que ter cuidado com esse terreno, que é um campo minado. E Ele diz, nós estamos aquele que é verdadeiro, isto é, o seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí Ele emenda, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Por que Ele diz isso? Porque agora Ele está focando na imitação religiosa. No capítulo 2 Ele falou dos anticristos, no plural. No capítulo 2, nós estamos no 5. Ele diz que muitos anticristos surgem pelo mundo, já surgiram pelo mundo. E mais uma vez ele se apega ao relacionamento interpessoal. Ele diz, e eles saíram dos nossos, porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido. Nós estamos enxergando um crescimento dos desigrejados no nosso tempo. E eu me solidarizo com muitos desses desigrejados. Eu sei que muitas igrejas estão criando ambientes tão doentios e muitas pessoas têm se afastado. Mas em última análise, a questão não é de estar perto ou longe de uma instituição. Em última análise, a questão é estar perto ou longe de Jesus. O todo está deixando de fazer sentido para você por causa de um pedacinho de uma falsa convicção, um pedacinho de um prazer terrenal. Mas veja mais uma vez para concluirmos, o verso 20, ele diz assim, sabemos também. Se ele diz sabemos também, é porque tem algo que ele fez saber antes. Isso está logo no verso 19. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo sem Deus, ele está fazendo referência aqui. Irmãos, esses saberes precisam estar muito alicerçados na nossa vida. A gente não pode se distrair com o mundo. Nós não podemos achar que o mundo é nosso amigo. A Bíblia diz em Tiago que aquele que quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Por falar em pedaço daqui, em pedaço dali, nós temos duas totalidades. E, em última análise, idolatria é fazer opção por uma dessas totalidades. O mundo inteiro jaz no maligno. Inteiro. Não é um pedacinho. É todo ele. Se todo mundo está no maligno, jaz no maligno, qualquer pedacinho do mundo, qualquer pedacinho dele é idolatria. É idolatria. E o que é mundo, pastor? Eu quero saber o que é mundo. É a Chapada dos Guimarães? Não. É o Pantanal lindo com as suas aves, sua fauna e flora? Não. Mundo, no sentido de João, é tudo aquilo que enche os olhos, mas esvazia o coração. Tudo aquilo que enche os seus olhos, mas que o coração fica vazio, é mundo. Se há um jovem sonhando em ser um magistrado, e isso enche os olhos dele, mas o coração dele está cheio de agradar a Deus, isso não é mundo. Se há um jovem que quer muito, de verdade, ter um bom trabalho, servir com dedicação, isso enche os olhos. Quando ele pensa em empreender, os seus olhos enchem. Mas ele pensa assim, eu quero ver como é que eu vou glorificar a Deus, eu quero saber como é que eu vou ajudar as pessoas, eu quero ser muito próspero para eu poder ajudar mais. Isso não é mundo. Não é mundo. Se uma jovenzinha olha para um outro jovem, aqui da igreja, os dois, da primeira igreja Batista de Cuiabá, e ela olha para ele falando, uau, e enche os olhos. Isso não é mundo, viu? Não é mundo não. Isso é bênção de Deus. Agora, esses 3 exemplos que eu dei, se enche o coração, enche os olhos, mas o coração fica vazio dos valores de Deus, isso é mundo.
E ele diz, essa é a primeira totalidade. A segunda totalidade é esse Jesus, que é o Filho de Deus, mas que a definição dele aqui é, este quem? Jesus Cristo. Este Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É a outra totalidade. O que ele está dizendo aqui é, escolha a sua totalidade. Se escolher o mundo, todo ele está podre, todo ele. Se escolher Jesus, todo ele é Deus. É Deus. Jesus é Deus e é a vida eterna. Ele é Deus e é a vida eterna. Por isso ele diz, fujam então, guardem-se, não vale a pena, porque todo ele, em outras palavras, pastor, mas eu queria ter sucesso no que eu faço, eu queria ser próspero no que eu faço, eu queria ter dinheiro e ter recursos, porque minha família veio de uma situação muito difícil. Tudo isso é legítimo, mas tudo isso precisa ser canalizado para uma realidade, porque essa realidade precisa perguntar para Deus, qual é a tua medida de sucesso? Qual é o teu ISO? Qual é a tua medida de sucesso? E a medida de sucesso está aqui no Salmo 16, e com ele eu termino, que é um salmo anti-idolatria, o Salmo 16. O Salmo 16 pergunta, quem são os notáveis da terra? Quem são os que fazem sucesso para Deus? Quem são os notáveis nesta terra? Aqueles que são notados. Aqueles que Deus olha e nota. Quem são os notáveis? O Salmo 16 pergunta. E o Salmo 16 responde, os notáveis são aqueles que fizeram do Senhor toda a sua porção. Que fizeram de Deus toda a sua porção. E que, portanto, sabem que a idolatria é um perigo neste mundo. Todos nós. Se John Calvino estivesse vivo, John Calvino me corrigiria, falando assim, não, peraí, pastor José Júnior, peraí. Você disse que tem 10 mil deuses, 10 mil ídolos catalogados? Não. Está errado, pastor José Júnior. Porque o John Calvino dizia, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, nós já passamos de 7 bilhões de seres humanos na Terra. John Calvino diria, tem 7 bilhões de altares nesta terra. A questão não são os altares, mas quem estará entronizado no altar da sua vida.